Meus amigos podblazeiros, mais uma vez aqui comigo, você vai curtir muita cultura, muito papo cultural, espero que você tenha curtido os outros episódios, a gente está aqui sempre, pesquisando e buscando o que há de interessante para trazer um pouco aqui para ti da história das pessoas que trabalham com cultura, né, no nosso município de Porto Velho, na nossa região norte, e no nosso estado, enfim, tá bom? Então é por isso que eu digo, se você quer cultura, esse é o Pode Blá. Roda a vinheta e vamos lá. É isso aí, amigos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o produtor audiovisual, né, Juracy Júnior, meu amigo, um grande profissional, que hoje me deu a honra de estar aqui na presença dele, dividindo aqui o meu Pode Blá. Esse que já era um convite de tempos, né, mas o homem ele é bem atabalhoado, mas hoje ele está aqui. Viu? Vi. Obrigado, amigo, obrigado. Eu sei que você não anda só, acho que chegar até aqui para falar um pouco do meu trabalho, assim, eu que agradeço, assim, essa honraria, porque você sabe que eu sou seu fã, da sua família, da sua É recíproco, história, é recíproco. e só alegria. Tá aqui é um prazer, obrigado. Desculpa a demora. Tu sabe, Jura, que eu te conheci pela televisão. Primeiramente eu te conheci aqui pelos teus trabalhos, garoto propaganda, né, de alguma coisa, enfim. E a a tua energia sempre foi uma energia muito branca, assim, ao meu ver, né. Uma energia muito branca, sempre passou um profissionalismo, né, e sempre despertou em mim uma situação assim de: "Cara, eu acho esse cara muito gente boa". Como são as coisas. E eu acabei te conhecendo. Aí tu foi fazer um projeto da Estrada de Ferro sobre a questão do museu. E hoje Juracy aqui comigo, meu amigo, podemos, se dizer parceiro de Com trabalho. certeza. Mas assim, Jura, fala um pouco de ti, da tua origem, eh, família, legal, da onde você veio, você é daqui, enfim. Quem é o Juracy Júnior? Eu sou porto-velhense de coração, escolhido pela cidade ou escolhi a cidade, eu acho que a gente tem uma relação muito bonita aqui, mas eu nasci mesmo em Dom Aquino, que é uma cidadezinha de 5.000 habitantes no interior do Mato Grosso. A minha família vem pra cá nos anos 80, final dos anos 80, eu vim pra cá muito cedo, eu não tinha 2 anos de idade ainda. E tem uma tia Maria, irmã do meu pai, fala que nunca mais se apega a criança nenhuma de ninguém, porque quando eu fui embora de Dom Aquino, eu grudei no pescoço dela e fiquei chorando pra não ir embora, e aí ela ficou com o coração partido, assim. Toda vez que eu vou na casa dela, ela lembra a mesma história, tia Maria: "É esse menino pendurado no meu pescoço". Então meu pai veio, né, nessa coisa da busca por dias melhores, lugares melhores, e aí depois veio minha mãe com eu pequenininho, criança, e meus irmãos, e eu desenvol cresci aqui, né, a minha vida inteira foi aqui, toda a minha Veio com quantos anos pra cá? 1 ano e 9 meses. Ah, tu veio ainda Hum. criancinha mesmo. Então a gente veio direto pra zona sul, zona show, onde meus pais moram até hoje, e eu morei até os 31, eu acho, e aí depois que eu comecei a trabalhar um pouco mais, e aí eu comecei a morar com amigos, enfim, mas assim, sou do Mato Grosso, pouca gente sabe, Eu achava que e você era daqui. mas Vivo daqui. porque mas eu me relaciono muito com o espaço, né, eu acho que me entendo como um ser daqui, assim, sabe. Embora eu tenha todo esse carinho e todas as vezes, né, todo ano eu volto pra onde eu Nossa nasci. família é lá, sim. A minha base familiar tá lá, né, tipo, meus avós estiveram lá, meus tios, primos, todo mundo tá lá. Então, a gente acabou sendo criado aqui sem essa família, sem esse apoio, né, eu especialmente porque era muito pequeno, meus irmãos não, meus irmãos tiveram a oportunidade de crescer com meus avós, com os meus tios, eu não tive. Tu é o mais novo? Eu sou o mais novo, De quantos? de 4 irmãos. Lá em casa é tudo com J, Juscelino, Jusmar, Jusmar, Juracy Júnior. E o Tedé Juracy Júnior. E o meu é Juracy Júnior, pra reforçar de onde eu vim, entendeu. É isso. Mas fala aí, é Juscelene, Ah, tá, lá em casa, primeiro meu irmão mais velho, Jucimar, que mora em Dom Aquino, aí vem Jucimara, que mora aqui, que é a que faz parte da equipe também. ela é profissional de educação física. Ah, tá, Ela às vezes faz administrativa e tal. entendi. A Jucilene, que trabalhou com produção dentro do filme que você Então é conheceu, ela que eu tô é a Jussi Campos, Jesse. e eu, Juracy Júnior.
Aí lá na Fenda de Papai tem Juraci, Juarez, Juracina. Juracina eu acho maravilhoso. Juracina é um negócio maravilhoso. Tia Dinga. Aí, Juarez, Juarez, Juraci, Juarez. Oh, Deus. Qual que são os seus tios? Os meus tios, que eu amo muito. Mas tem um nome assim, engraçado. Aí até que aparece Dona Domingas, Maria de Lourdes, mas aí tem o José, Juraci, Juarez, Juracina. Acho que é isso. Interessante que eu achava que você era daqui justamente por esse carinho que eu percebo que você tem pelo dentro da tua profissão, que é o audiovisual, as coisas os trabalhos que eu já vi seus são muito caprichosos e meio que mostrando a nossa terra, o nosso a nossa raiz, Uhum. né. Digamos, eu não sei se existe isso no cinema, no vídeo, né, no audiovisual. Na música existe essa questão do regional. Eu não sei se existe, ele é um diretor, sei lá, regional, eu não sei se você se considera o que que faz, assim, você gostar tanto de olhar para esse universo que tu tem os seus trabalhos, as coisas daqui, Uhum. tem eu acho que é stop motion, alguma É uma animação, que que é Nazaré, né? eu vi que Aham. um filme seu também que conta aquele do povo ribeirinho, Uhum. são sempre ou pelo menos os que eu já vi, são relacionados a isso, né. Acho que o Silvio tem um certo fascínio pela nossa terra, embora você não seja daqui, que eu tô sabendo agora. Por isso eu acreditava que tu era daqui, nesse sentido. Gente, será que eu sou a nova Cláudia Leite do Brasil? Não é da Bahia, hein? É verdade, Vou ser é cancelado ela é agora. carioca, né. Ela é carioca, Meu Deus, carioca, sei lá, fluminense, sei lá. Silvinho, assim, eu acho que hoje, eh, uma vez entrevistando o Eliseu, ele trouxe aquela frase maravilhosa, assim, tipo, eh, "Conte ou cante sua aldeia que você será universal", sabe? Eu acho que tem um pouco disso, mas vem também da minha formação, assim. A minha formação em teatro, por exemplo, vem com Raiz do Porto, com o grupo Disfarça, primeiro com o Rui Mar, depois com a Sueli Rodrigues no Raiz do Porto. Quando eu entro no Raiz do Porto, com 16 anos mais ou menos, a dramaturgia da Sueli, que é considerada uma dramaturgia nacional, ela fala da gente, fala das nossas lendas, fala das nossas histórias aqui, e ela de maneira muito bonita, muito poética, consegue transpor isso para o palco. Então isso acaba também influenciando. Sueli é maravilhosa, assim, e hoje eu tenho o prazer de ser, parte da minha família, assim, né, Sueli é a melhor amiga dela é minha mãe, assim, hoje em dia, sabe. Que legal. E é lindo, assim, a nossa relação, inclusive saudades. Então, vem muito da minha formação, de como eu me relaciono com a cidade, e de como eu percebo que eu acho que o Brasil comete muita injustiça com quem tá aqui, né, com quem tá nas pontas, no sentido de eu não sei nem onde é, Rondônia é Roraima, Rondônia é nossa região norte, porque e tem uma frase do Bira que ele usou, a gente numa conversa, ele falou: "Cara, Rondônia é a periferia da Amazônia. Se a Amazônia já é periferia do Brasil, a gente já tá na periferia da periferia, ninguém nem lembra, ninguém nem se referencia, tipo, vou pensar em Amazônia, o último estado que eu vou lembrar é Rondônia, velho", entendeu? E aí eu falei: "Cara, como é que eu vou contar essas histórias, como é que a gente vai partir de um protagonismo?". Uma vez eu estava no festival de cinema Alter do Chão, e tinha uma professora da Universidade do Pará, ela falando de uma tese ou dissertação, não lembro exatamente, que ela fez uma análise da Rede Globo, sei lá, durante 40 anos de TV, contando histórias da região norte, por exemplo. E ela percebeu que essas personagens eram colocadas distante desse Brasil. Ela não conseguia observar a beleza dessas pessoas, ela observava que essas pessoas não sabiam quem era a Xuxa, porque não tinham acesso à TV, em um lugar remoto, não sabiam quem era o Pelé, e isso acabava virando um ícone de: "Gente, olha que povo atrasado, olha que loucura". E ela começa a questionar essas narrativas, né, vindas de outras regiões, especialmente do sudeste, de grandes emissoras, e ela fala: "Não, gente, cadê o protagonismo dessas pessoas?". E aquilo veio muito com o que eu acredito, sabe, tipo, se você pega as minhas obras, eu não tô ali colocando a pessoa que mora aqui como menor, muito pelo contrário. Estereotipando, né. Eu tô dando essa grandeza para que ela fale sobre o que é essa realidade. Isso reflete muito, especialmente, no Águas que Me Tocam, que é um documentário que fala da relação das pessoas com o rio. E falando sobre a Amazônia, eu ficar assim: "Nossa, eu vou ficar nesse papo", às vezes alguém pode considerar chato, assim: "Ai meu Deus, vou falar de não sei o quê, de boi, ai não sei o quê", tem gente que acha o porre, né.
Ela falou: "Não, deixa eu caminhar por essa Amazônia, porque o rio ele vai atravessar não só quem é o homem ribeirinho que se reconhece nesse espaço território, mas ele vai atravessar na tua comida, aqui no asfalto que tu come aqui, porque vai chegar o peixe que tu gosta, vai chegar o mantimento, a soja vai daqui para não sei para onde, a gente E tá pensando em uma forma esse economia". universo que é considerado, sei lá, como você falou, né, que as pessoas estereotipam atrasado Uhum, ou, sei lá, pobreza, não sei explicar. uhum, Eles subsidiam uhum. também o urbano, né. Exatamente. A Amazônia também é urbana. Exa Então essa é uma questão para que eu Isso tenho é mostrado, sabe. interessante, porque a Rondônia, ela é um estado inserido totalmente dentro da floresta amazônica, Uhum, dentro do bioma amazônico. uhum, Então não tem como para onde a gente sair, que a gente não esteja dentro da Amazônia, aqui dentro do nosso estado, né. Então assim, e Rondônia, em termos de produção, ela ela desponta uhum, em vários aspectos, é um dos mais bem-sucedidos do Brasil em termos de produção. Então, como você falou, só para argumentar, a gente tem esse estigma uhum, de ser da Amazônia, ser da região norte, aquele estigma de algo estereotipagem de atraso, isso e daquilo. Por isso que eu digo, a pessoa que nós, a gente tem a gente já começa com um ponto que a gente já tem que vencer, é o fato de dizer ou de sermos daqui. uhum. Então a gente já é um desafio inicial, né. Tanto que agora teve o filme do Fabiano, ele estava na produção, acho que Ela Mora Logo Ali, Uhum, né, que foi premiado lá fora. uhum, Algumas pessoas ficam: "Poxa, um filme produzido em Rondônia", né. Até mesmo quem é daqui, um filme daqui ganhou, uhum. né. Tem o Pô, Gramado. Uhum, exatamente. Então existe, né, esse esse estigma. Esse Águas que Me Tocam, uhum. é esse que é o do stop motion que eu falei? Não, Tem uma animação. o Águas que Qual Me desse Tocam, que eu tô falando? essa animação se chama Nazaré do Verde ao Barro. Nazaré do Velho. É um filme de 2021, que eu já tinha escrito há alguns anos, assim, a gente fez uma animação. O Rony Motta, que é um animador incrível, um cara que faz motion, né, que é essa Essa tela. movimentação aí e tal. A Roberta Marisa, que é uma artista visual do Acre, filha, neta de seringueiras e tal, desenvolveu técnicas em aquarela, então a gente gravou as cenas com atores reais, em situações reais, ela aquarelou e depois o Rony pegou essa aquarela, cola em cima do desenho e vira cola em cima da imagem real e vira aquela. Tem todo um Tem, procedimento, tem. né. Só que o filme não conseguiu seguir uma única linguagem, que seria essa, que é a rotoscopia, onde você tem uma imagem real e você cola uma imagem de desenho para dar, o mesmo movimento. A gente tinha pouquíssimo tempo de editar, era 3 meses só. E 3 meses com curta-metragem é impossível, é só a gente que é maluco mesmo que fez. Pode ter Muito pouco. Eu tô dirigindo uma no Amazonas há 1 ano e pouquinho, tem 5 minutos, a gente tem uma média de 7 segundos por semana, quando a gente estava montando, pra você ter uma ideia. uma semana, 1 semana, rende 7 7 segundos. segundos de filme. Então a gente tá há 1 ano e meio, vai estrear em julho, agora que a gente tá fazendo correção de cor e som do filme. A gente demorou mais de 1 ano para renderizar o formato, né, das gotinhas. Enfim, e o Águas que Me Tocam, só pra gente finalizar esse ponto, ele fala exatamente de como a água é importante para todo mundo. A gente tem gravações no Amazonas, a gente gravou muito aqui no Lago do Cunhã, onde a gente esteve lá juntos inclusive, e tem uma cena que eu gosto muito, que é o Seu Jorge, que é um cara maravilhoso no Cunhã, que eu sou fã. Ele inventou 10 pratos diferentes da carne do Nossa, jacaré, do aquilo ali é pirarucu, assim, diferente. ele é o Jorge, eu sou fã, eu falo mesmo. E ele me dá uma entrevista e ele fala assim: "Não, eu peço meu WhatsApp, eu peço meu peixe pelo WhatsApp". Aí eu: "Como que é?" Ele pega o Zap aquele: "Ei mano, tu manda um pacote aqui pra casa, não sei o quê, manda pra não sei pra onde". Tu tá entendendo? Não existe mais essa pessoa de tá desconectada. Não, velho, ele tá conectado, ele sabe o que ele tá fazendo, ele é um Hoje em dia é pensador. básico, né, não interessa onde você esteja. Não, é claro que tem os prós e os contras. Eu cheguei lá, a comunidade fala assim: "Ah, mas hoje ninguém mais se senta aqui na roda pra gente conversar, tomar um açaí, porque tá todo mundo no celular". Os prós e os contras dos processos, né. Mas a compra que ele faz questão de comprar da própria comunidade, ele faz no Zap Zap ali rapidinho, o cara chega, leva o aí tem essas cenas dele pegando pacu e tal, não sei o quê, fritando pra gente. É. Além de ser lindo, né, cara, o Ah, Cunhã, não, eu Lago Cunhã tem o eu sou Jorge, né, aham. que é uma figura,
Ele é um mestre É o mestre, de o cozinha mestre. e o cara, já elaborou vários pratos com peixes típicos da nossa Amazônia e você tem que conhecer o Lago Cunhã lá no restaurante do Seu Jorge. Tem. Deixa eu puxar a sardinha para o seu Eduardo e também que tem um restaurante que a vista dele para o lago, Mais pra ponta, assim. pelo amor de Deus. Gente, aquele lugar é que eu tô com muita saudade, de verdade. É um santuário, é bucólico, né. É. E, inclusive eu acho que foi até com o Alex Paletó também, a gente citou alguma coisa sobre o Lago, Cunhã. Enfim, se você tiver oportunidade, vai no Lago Cunhã, você não vai se arrepender. Eh, e essa paixão pelo audiovisual, teatro, da onde veio? É alguém da tua casa? Qual é a Menino, influência pra tu ir pra esse caminho? um amigo no teatro, o Madison, Francis Madison, né, que é um dramaturgo hoje, então a gente estava escrevendo um projeto, desenhando uma peça de teatro juntos que se chama O Menino e o Rio, que é a história do menino que se confunde com esse território onde ele vive, se enfurece com o rio, porque o rio ele leva a casa dele, leva a avó dele, sabe, ele fica ali, e aí ele vai descobrir uma jornada desse menino, e ele vai entender que ele é o próprio rio também. Dentro desse processo de criação da dramaturgia, ele me perguntou assim: qual foi o teu primeiro acesso à arte?" Aí eu: "Fazia teatro na escola e tal". Tem um episódio muito bacana que minha mãe me levou para o circo, ela não tinha dinhe ela sempre me levava, ela não tinha dinheiro pra comprar o meu e o dela, aí ela comprava o meu e ficava me esperando, pra sair e tal. Fazia isso, assim, ela chamava umas amigas: "Gente, bora ficar lá esperando os meninos", aí botava os meninos, às vezes os meninos era mais barato, né, aquela promoção e tal. E aí eu falei: "Nossa, será que foi o circo?". E aí eu fui puxando, não foi. A minha família, como é do Mato Grosso, tem uma tradição da folia de reis, que vem de Minas, que vem ali do povo do Goiás, da Bahia, e até hoje lá a gente tem essa fé, essa devoção, inclusive a minha família sempre faz na fazenda do meu avô, assim. Então eu cresci nessa fazenda do meu avô, indo, né, todas as festas, todos os anos, e eu ficava, assim, preso no palhaço, que é um ser mascarado que vem na frente, que é a teatralização de tudo ali. Ele é aquele personagem e é o que vai assustar e conduzir as crianças, ele conduz toda a o rito, e eu ficava lá, sabe. Aí eu virava José, eu virava não sei quem, aí eu queria, sabe. E eu tive o prazer, assim, o privilégio de gravar um documentário sobre isso no ano passado, lá na cidade que eu nasci. E a gente exibiu na praça, assim, ao público na cidade que eu nasci, os velhinhos, tudo, meus tios, a gente só chorava. 400 pessoas na praça. Nossa, Silvinho, foi lindo. Foi um presente, foi um presente. Então acho que esse contato com a arte vem muito desse olhar da criança curiosa, e aí eu fui desenvolvendo, e aí vai teatro e Mas canta na na família escola. ninguém, Não, tem não. seja da arte, assim. Não, é tudo da biologia, fazendeiro, não sei o quê, hotel, tem não, das artes não. E de fato, como foi que a tua inserção nesse universo, assim? Quem te chamou? Como foi a tua entrada num curso de sei Massa. lá, como é que Emily Souza, que tu conhece muito inclusive bem. eu achei, eu mandar um abraço aqui pra Emily, que vai vir aqui, eu Por vou, favor. né. Eu achava que vocês eram irmãos. Cara, a gente se conheceu Eu na achava, de escola. tanto que eu via vocês juntos. E continua. A gente tinha 6 anos na nossa formatura ali do pré pra como é o nome daquilo? Primário? É, alfabetização e tal. Aham. A Emily estudava de manhã, eu estudava à tarde. E eu lembro Ensino eita, fundamental. se entregou agora, hein. Aí, mano, aí a gente teve o ensaio da formatura, não sei o quê. E no dia da formatura, a Emily era espoleta, ela ficava andando a igreja inteira, que era uma escola evangélica, era na Assembleia de Deus, aquela lá no centro, grandona. Na José de Alencar. É. Sei. E eu lá, e eu falei: "Menino, que menina chata, não se aquieta", e vape, 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 vape. Isso com 6 anos, então eu tive esse primeiro contato com ela, que não se aquietava, eu falei: esse menino aqui não se aquieta". Aí na terceira série, que antigamente era a terceira série, a gente estudou junto. Aí daí, meu irmão, Aonde? na Educandário Evangélico Poemes, lá na zona sul. Tu lembra disso? É na Algodoeiro ali. Lembro. Então a gente nunca mais separou, nunca mais. E a Emily já fazia TV desde criança, ela foi Chiquititas cover, desculpa querida, mas vamos contar. Foi Chiquititas cover, não sei o quê, e eu lembro, Infância. e ela fazia propaganda, pá-pá-pá, e eu, puta, na escola eu adorava, eu fazia Jesus, eu fiz o Satanás, era tudo, eu fazia tudo que aparecia. Era muito legal, de Lúcifer. Eu vou já procurar essas fotos. Tem um episódio, Silvinho, na igreja, eu fazendo Jesus na procissão. Lembra do filme do
puta, qual é aquele filme que fez muito sucesso, que era muito sangue? Do Mel Gibson? Mel Gibson. Ele Paixão colocou de aquele Cristo. A Paixão de Cristo, colocou aquele sangue todo. Aí eu na igreja, né, olhei para minhas coleguinhas, falei: "Gente, lá no cinema tem um monte de sangue. Como é que a gente vai convencer as pessoas que eu tô sofrendo? Bora fazer sangue". Mano, aquele sangue todo lá no Jesus do Mel Gibson, eu falei: "Não, pessoal". Chamei minhas coleguinha. O que que foi, gente? Não, tá certo, vá. Tá certo? É que ele Não, tranquilo. Ei, mas Silvinho, era só uma ripa, assim, era só uma sorte tela. Aí eu falei: "Ei, minhas coleguinhas, bora fazer um sangue, pô, meu Big Gibson lá no cinema, lá no Cine Veneza tá arrasando". Mano, as bichinhas batendo o sangue e tal, pô, botou sangue. Sei lá, coca sei lá o que diabo era aquilo, groselha. Eu nem olhei pra produção, falei: "Gente, sou ator, me dá aí o sangue". E meu irmão, aí peguei as ripas e fui carregar minha cruz, ó, lá na Zona Sul, e dava a volta ali perto da casa da Edneide ali, ó. Edneide é do meu rolê, tá, Edneide, o Miltinho. Aí a gente deu rolê, assim, tal, em volta da igreja, fui lá na Jatuarana, em volta. Aí quando eu olho, vem umas senhorinha tirar o meu sangue, olha, com pano, fazendo igual Verônica, chorando, Silvia, elas emocionadas, porque eu chorei muito nessa cena. Eu, sei lá, me emocionei, comecei a chorar. E aí, às vezes, as velhinhas vinham, quando eu olho pra minha mãe rindo. Toda não acredita, velho. Eu me lascando de chorar, minha mãe lá rindo. Eu olhei assim pra ela. E a Emily do meu lado, que era a Verônica, tá? Emily do meu lado ali. Então, assim, essa coisa de atuar veio muito. Me fez essa base da igreja na escola. E aí, papai tinha uma padaria, mas papai era meio desorganizado com dinheiro. Aí falei: "Papai, tenho que estudar, puta, pagar o inglês, pagar o negócio", papai não conseguia. Aí eu falei assim: "Meu irmão, se eu o que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro", 14 anos, 13 anos, falei: "O que é que eu vou fazer?". Papai tinha uma padaria, vendia pão. A minha irmã entregava pão às vezes e tal, e acordava cedo, ia pra padaria, trabalhava, ajudar ele e tal. Eu falei: "Ei, pai, bora negociar aqui. Eu entrego pão, os que aqui perto de casa. Aí o senhor me dá R$ 1 por dia, fechou?". Aí ele fechou. Meu irmão, 5 horas da manhã eu pegava a bicicleta cargueira do papai e ia na Zona Sul, tec, 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 entregando os pão. Dia de final de semana que eu queria morrer, porque era o que os bebo ficava virado e queria correr atrás do meu pão, meu irmão. Ô, Silvinho, mas foi daí que eu consegui juntar o dinheirinho, aí eu botava lá no meu cofre meu dinheirinho, e vi um anúncio no jornal, e podia ser inclusive do teu pai, porque era parte de cultura, Possível, com possível. possivelmente, se pai, eu acho que ainda tem esse jornal, que era uma oficina de teatro no Sesc. Isso é meados de que ano? 2002. E era R$ 40. Você tinha quantos anos? Eu tinha, eu acho que 13, 14. Aí eu peguei o jornal, fui na casa da Emily, falei: "Querida", não, querida, não chamava ela de querida ainda. "Emily, tem esse", aí é uma longa história isso, querida. Tem um, não é querida assim: "Ai, querida", não, é querida, é ironia de uma outra história. E aí veio muita coisa na cabeça. Aí, Silvinho, Ah, figura aí. aí eu falei: "Mano, tá tendo essa oficina aqui, R$ 40, é o Cias Vilar". "Quem é o Cias Vilar?". Eu falei: "Ah, eu conheço, ele é do teatro. Vamos, porque aí tu vai". Eu falei: "Ah, não, tu tem R$ 40?". Ela: "Eu arrumo". Aí a gente foi no Sesc, pegou o Coab Floresta. "Porra, me dá aí, inscrição aí, R$ 40". Ó, paguei com meu pão R$ 40 e entrei na oficina do Sesc com o Cias, não foi a primeira vez que eu fiz oficina. A galera do Disfarça com o Ruimar estava na oficina, o Ruimar já me chamou para o grupo, aí estreiei um espetáculo de rua, e aí depois a Sueli me chama para o Raiz do Porto, e aí não parei mais, assim. Então foi meio desse menino aí querendo Então de 13 sonhar. anos, 14 ali, tu já Já. rumou para o que viria a ser, o teu profissionalismo, né. Silvinho, eu nasci no dia do teatro, dia 27 de março, eu não tinha nem pra onde correr, meu filho. O dia do teatro do circo. Aí, não é, a minha mãe fica toda doida, ela fica assim: "Menino, como é que eu parei desse menino que fugiu da curva", entendeu? Aí Tu tipo, é o único artista, assim, da família da que partiu para o família. lado da arte, tu É. E eles são super incentivadores, assim. Eu com 17 decidi fazer artes cênicas e na época não era igual esse menino novo que tem o Enem, que tu faz aqui em Porto Velho e escolhe pra onde tu vai. Antigamente, há alguns anos, tipo, se eu quisesse fazer Minas Gerais, sei lá, o FMG, eu quero ir pra Unirio, eu tinha que ir pra cada o estado. universidade, para o estado. Então, mamãe coitada, costureira, papai padeiro, não tinha R$ 1 no bolso. Eu fazendo teatro, acho que eu comecei a trabalhar vendendo fazendo entrega de panfleto na rua, além dos pães, né. Então não tinha condições, mas um amigo, o André Pastore, já tinha ido, tentado uma vez, não conseguiu, me chamou pra ir, a mãe dele me deu uma ajuda pra gente chegar de ônibus 3 dias no Rio de Janeiro. E aí eu fiz vestibular, mas tinha as exatas, né, matemática, física e química, não consegui. E aí eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, não passei".
Aí ela: "Meu filho, se você quiser ficar aí, eu vou para o Rio lavar roupa, mas se tu quiser ficar aí pra estudar, tu fica". Foi mesmo. Foi. Mamãe, tu é doida, é? Tem nem Mãe. tu vai ver lá na estreia do filme agora, quarta-feira, pra tu ver. E aí, a minha irmã, né, mais assim, falou: "Não, Júnior, eu acho melhor você voltar, porque a gente não tem condições de te manter aí. Você estuda uma outra coisa, quando você puder, você paga, né, um outro curso de uma maneira e tal". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí voltei, aí fiz comunicação aqui. E aí foi realmente esse processo, assim, até eu conseguir, porque é isso, né. Mas sua mãe não chegou aí. Não. Ah, antes que isso se providenciasse, os teus irmãos atuaram nisso. Ela falou assim: "Não, não vamos deixar a velhinha. Família, né. É. Tu vai morar onde aí no Rio?" Tipo, a gente nem dinheiro, vai tua minha mãe vai pra aí, sabe. Então, mas eu achei muito bonito, muito genuíno, assim, e generoso, né, de falar: "Não, meu filho, esse é o seu sonho, é o que você quer, eu dou apoio", assim. E eles foram incondicionais, assim. A minha mãe faz meus figurinos de teatro até hoje, assim. Ela que costura, putz, a voar, não sei se tu lembra, que eram uns papagaio, era uns tecido, eram uns cenários que a Sueli é maluca, né. Se tu acha que eu sou doido, a Sueli, meu irmão, eram uns papagaio de sei lá de quanto metro de altura e minha mãe que costura com ela, as 2, a Sueli e mamãe costurando roupa, assim. Interessante. É. E assim, e qual foi o teu que veio, assim, primeiro pra tu aparecer no audiovisual? Ah, Foi, perfeito. tipo, televisão, comercial ou tu já fazia vídeos, sei lá, filmes? Emily Souza, já falei dela aqui? Falou. Emily fazia 50 Mil propaganda, estava trabalhando num programa chamado Galera, que, assim, os diretores eram do Maranhão, vieram pra cá, a gente ficou uma grande família. E aí a Emily começou a trabalhar, já fazia comunicação, né, adolescente, criança. Ela começou a trabalhar, aí eles me chamaram pra fazer a voz de um bonequinho que era um doutorzinho, ele dava dicas de saúde pra galera. E aí eu comecei dublando esse doutorzinho, que interagia com a Emily. A Emily fazia perguntas para o bonequinho e eu respondia com voz. E aí eles me chamaram pra fazer uma matéria. Falou assim: "Não, Juninho, poxa, tu é legal, tu é descolado, já faz teatro. Pô, você pode ser um repórter, vamos lá, vamos fazer". Eu queria morrer, que eu odiei a experiência, achei que eu nunca falei: "Nunca vou fazer televisão na minha vida". Aí me chamaram pra uma propaganda, aí tarará, personagem, aí a Emily estava trabalhando na Rede TV, teu pai estava ali no grupo também, e aí surgiu um teste para o Shop Tour, que é aquele programa de vendas. De vendas. Isso 2008. E aí a Emily falou de novo, falou que, "Amigo, tá rolando teste na TV, vai lá fazer. Eles querem alguém sem experiência". Eu falei: "Imagina que eu vou lá fazer TV". Tu lembra como é que foi aquela derrota que eu fiz lá no Galera? Deus me livre, gente, Deus me livre. O entrevistado falar assim: "Não, você tá brincando, né?". De tanto que eu errava, sabe, pra fazer uma pergunta, você viu, olha o tanto que eu falo hoje aqui. E aí, meu irmão, eu falei: Você tá maluca?". Eu sei que, tipo, eu fui o último do teste e passei no teste. Escolheram a mim, a Cati Damas, que já era uma grande comunicadora, e a Thaís, que era ela fazia algumas coisas também ali do Rosa Chique. Era a Cati, a Thaís do Rosa Chique e eu que entrei sem experiência. A gente foi pra São Paulo pra ser treinado pelo padrão da franquia, então eu fiquei 15 dias em treinamento em São Paulo, e falei: "Menino, legal, gostei desse negócio". Aí fiquei por anos na Rede TV fazendo, vendas, aí a gente tinha um programa cultural também, que era o Intervalo Cultural, eu apresentava, a Emily apresentava também. E aí deslanchei, aí fui fazer publicidade, né, na faculdade, e aí nunca mais parei, assim. E o cinema mesmo, de fato, veio muito da minha curiosidade de querer também ser apaixonado por essa linguagem, e tentar trazer algum elemento especial para dentro da TV. Eu trabalhei na TV aberta, na SIC TV, que é a Record aqui, acho que durante mais de 10 anos, 8 não, sei lá, 8, 10 anos, e eu tive muita liberdade criativa. A gente criou um departamento de conteúdo que é diferente do jornalismo. O jornalismo tem um ritmo, né, pura notícia quente. Agora, a gente tinha um tempo dilatado de produção. Eu tinha quadros lá que eu amava, que era "Eu nasci pra cantar". Eu queria mostrar artistas daqui, você viu, né, você fez. Eu queria trazer artistas que não trabalham só com a música, mas sei lá, é professor, trabalha ali, vende não sei o quê. A Marla, eu lembro da Marla. A Marla trabalhava no CNA ainda, vendendo acho que aula. E a gente gravou com ela, com a Edneide, poxa, com você. Foi. E a gente tinha muita liberdade criativa, nunca o Everton e o Marlon chegaram pra mim e falaram assim: "Não, isso aqui não vai dar certo", muito pelo contrário. A gente emplacou reality show de culinária, mano, sem estrutura nenhuma, a gente fez 2 temporadas incríveis. A gente fez programa de turismo, a gente fez reality show de pet,
"Ah, meu cachorro mija não sei o quê", aí a gente ia gravar o cachorro mijando e resolvendo o problema. Véi, a gente inventou de tudo. Então Tu era a mente criativa desse eu projeto. dirigia o departamento de conteúdo e tinha uma equipe de colaboração, né, o Marlon criou o Chefe de Casa comigo, o Kleberson é um amigo que a gente escrevia junto, né, o Jorge, que continua trabalhando comigo hoje na Casa do Rio, pensando o design, pensando o visual e pensando a estratégia de comunicação de tudo. Então eu tive grandes parceiros e tenho até hoje, assim, sabe, nunca fiz sozinho, assim, né. Então tu tem uma experiência de audiovisual, não só de você ser o dono ali do Uhum. projeto, Sim, assim, você ter trabalhado sim, no background ali da sim. de produções, então tu deve entender muito de De produção. perrengue. Ó, Não, teve tecnicamente falando sim, dos sim. bastidores para o de o que o do procedimento para que um programa vá para o ar, É, não, total, digamos assim, total, né. total. Tu Isso tem sim. esse know-how, tá É, vendo. é porque, são várias camadas, várias preocupações, de como é que a gente vai usar a tua imagem, sempre tive essa preocupação de como é que a gente vai contar essa história, fiel às minhas crenças, a minha ética, isso tudo pra mim é inegociável, sabe. Teve um dia que eu liguei para o Era Marlon e eu querendo chorar do estacionamento, estava em dia inteiro editando uma matéria muito delicada, não queria citar, mas era uma matéria muito delicada, sobre morte. E eu liguei pra ele, falei: "Mano, eu quero desistir de tudo". Aí ela falou: "Cara, mas a pessoa entregou pra você a história, fica tranquilo, dá toda a tua sensibilidade". Olha a grandeza desse cara, nunca me falou assim: "Não, essa matéria tem que cair, porque" a gente falou dentro da Record, aqui em Rondônia, gente, sobre identidade de gênero. Pra quê, meu irmão, foi 2 programa. E a gente explicou o que que é trans, o que que é tan, o que que é isso. E o momento muito gostoso de tudo isso é porque era uma equipe majoritariamente masculina, héteros, e os meninos a gente gravou um programa e viu que tinha tanto conteúdo que eles mesmos viravam e falaram assim: "Faz outro programa, tá bom, segue o papo". Aí eu: "Não gente, vai dar tempo". "Claro que vai, pô, o papo tá interessante". Aí eu falei: "Poxa, tocou alguém", sabe, e era gravado, não tinha nem chegado no público ainda. Falei: "Eu acho que acho que essa diferença, né, de trazer esse olhar artístico e também mas pensando também na sociedade, sabe, tipo, que informação relevante a gente tem que dar. Isso tem a ver, Silvinho, quando você me fala assim: "Mas por que que você fala tanto da gente de maneira boa?" Porque já falam da gente demais de maneira ruim. Demais, demais, demais. Então o que que eu fiz com o Rolês, que era um programa de turismo na TV? Meu irmão, pra eu pensar nesse programa, eu vou te contar que eu cheguei lá no mercado do peixe, que eu gosto de comer naquela calçada que tem as poeira, que tu come aquele peixinho que vem o sabor ali da natureza, uma pedrinha, tu, mastiga é a poeira de um carro que passou. é diferente. É diferente. Era um sábado de manhã e eu já sabia que ia montar o programa, não tinha nome, mas eu queria, a gente tinha feito uma pesquisa e a pesquisa apontou que as pessoas queriam um programa de turismo. E eu sentado lá, peguei o carro, falei: "Menino, eu vou lá em Jaci, deixa eu ver o que que tem em Jaci". E eu fui, eu vi umas crianças brincando no barranco na beira do rio, de repente veio um pôr do sol, eu falei: "Opa, tem um programa aqui". E pautei o programa pra Jaci. Assim, alguém te fala assim: "O que que tem em Jaci?", "Ah, teve o negócio da usina, a galera tá esquecida, puta, é tudo feio". Aí eu falei: "Não, deixa eu olhar, deixa eu ver se tem uma outra coisa". De um outro ângulo, né. Meu irmão, quando eu cheguei lá, Silvinho, tinha um ônibus de uma galera de Minas, que veio conhecer Jaci pra fazer o turismo de pesca, num flutuante, num hotel estruturado. Eu falei: "Não sei, nem eu sabia, eu moro aqui, há 1 hora". E aí eu falei: "Não, vou mostrar isso aqui". Aí fui pescar, não gosto de pescar, mas fui pescar pra mostrar, tomei banho com boto, mostrei mostrei o que dava. Aí falei assim: "Não, eu acho que o meu papel é esse", entendeu. E aí, tipo, no Chefe de Casa, eu lembro, na segunda temporada, a gente fez o último episódio dentro da Estrada de Ferro. A gente teve muita dificuldade para gravar lá dentro, por autorização, por limpeza, a gente marcou com o órgão X e o órgão não foi. Eu tinha gravação 2 horas da tarde, eu tinha que estar de branco, alinhado, a figurinista montou um figurino lindo com Alex Paletó, com o Diogo Sabião, lá era 9 horas da manhã. Aquilo de barro, porque foi depois da cheia, estava até aqui. Era eu, meu irmão, com os calos, com a produção, a gente fazendo o que dava pra fazer ali na mão, pra 2 horas eu estar pronto, de roupa branca. E você não imagina que acontece isso, entende? Então, o meu compromisso em contar essas coisas aqui é porque me dói muito essa galera. Tipo, ano passado eu estava num festival bem interessante, que eu já tinha ido algumas vezes, em Alagoas,
Aí no elevador o cara virou assim: "Ah, você é realizador também, cara, diretor de filme?" Eu falei: "Sou". Ele: "De onde você é?" Ele: "De Rondônia". Ele: "Nossa, lá no fim da linha". Eu falei: "Não, meu irmão, do começo, né". Tá entendendo? Falou, mas vem eles vêm Natural dele. é de uma naturalidade, assim, e aí eu sempre eu não sou agressivo nesse ponto, sabe, eu mostro na elegância, assim, eu falo: "Vai, eu tô com um filme aqui", e pela quarta vez, por exemplo, galera que me conhece. Nesse mesmo festival, no ano anterior, eu estava numa roda de tava um cara, o curador do Sesc de conteúdo, um produtor incrível que é o Jackson de Minas, que a gente se apaixonou, um profissional maravilhoso, assim, sabe. O cinema de Minas é muito rico, Silvinho, assim, tem muita produção, sabe, os meninos trabalham bem. E a gente discutindo sobre projetos que a gente avalia, porque eu tinha sido convidado para avaliar uns projetos no Pará, da Audi Blanc e tal. E a gente falando: "Nossa, mas é isso e tal, não sei o quê". Aí veio o menino de Pernambuco, assim, eita, já até dei spoiler, porque eu não contei pra ninguém quem era. E aí ele ouviu eu conversando com o Jackson sobre como que a gente avalia projetos, né, de que maneira você pode ser mais justo com o artista. Aí ele virou e falou assim: "Nossa, mas pra alguém de Rondônia tá muito bem informado, hein". Aí, meu irmão, eu só respondo assim: "É com filme, é com trabalho, não é prêmio? Tô Pode dizendo ser que prêmio, todo não é". estigma você Tem, meu irmão, tem, isso aí tem. e é engraçado que, eu já passei por isso no Ah, no imagina, Rio de você viaja Janeiro, o Brasil, é. né, já em Recife também, num luau que eu toquei na praia de Boa Viagem, o pessoal é mais ou menos isso, eles são tão naturais que eles não percebem que às vezes eles estão até ofendendo, Amigo, a pessoa virar e né. falar assim: "Nossa, mas pra ser de Rondônia tem muita informação". O que quer dizer com isso? Então, assim, eu entendo que às vezes é que eu acabei de como eu acabei de falar, às vezes ele nem tá querendo ser agressivo, mas é tão natural eles acharem que alguém daqui não pode ter um nível de cultura elevado, que quando eles veem aquilo, aquilo assusta eles naturalmente, né. E se você vê geograficamente ou, como é que eu vou dizer? Eu não sei nem se existe essa palavra, em termos de conhecimento escolar, Uhum. ia falar escolarmente, mas não sei se existe. Mas em termos eh, se você for perceber, os nossos alunos sabem muito mais de geografia Uhum. do geral do Brasil do que eles, porque lá para o sul, sudeste, não estou querendo aqui ser polarizar, aqui contra eles, mas é um fato, eles não sabem muita coisa além da bolha. Amigo, subiu de Brasília é mato, e ninguém mais lembra de nada. Eu era obrigado a saber que Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba era tudo separado, eu sei cada De todas as capitais, quantos estados. eu não sei o que que essa galera estuda. Exato. Desculpa, gente, foi mal aí. E a gente sofre, né, digamos, é uma forma de preconceito. É, e a arte é ferramenta pra gente querer quebrar isso, né. Exatamente. Agora é claro que isso já vem diminuindo, Uhum. né, porque pessoas profissionais como você, por exemplo, estão mostrando, não só no audiovisual, mas na dança, nas artes plásticas, enfim, no folclore, mostrando que Rondônia tem uma faceta muito mais densa do que essa que o pessoal vê superficialmente. Então, é um caso a se quem é de fora, quando eu digo de fora do sul, sudeste, enfim, né, é bom repensar um pouco a essa maneira de ver a região norte. E assim, Juraci, e o audiovisual de fato agora no sentido de você ser produtor, qual foi o teu primeiro documentário? Como foi que isso chegou, essa vontade chegou? Uma oportunidade de você ser diretor, um autor de uma obra audiovisual, como foi que surgiu? A SIC TV foi uma grande escola, foi onde eu consegui experimentar muito, muito, muito. Então as matérias eu fazia mini documentários pra matéria. Eu lembro de uma matéria sobre violência contra a mulher, que eu gravei com várias personagens, mulheres que deram relatos reais, assim, e minha técnica de juntar essas histórias, nesse dia eu sou muito visual, né. Eu imprimi as falas delas e recortei e colei numa cartolina, porque eu queria que soasse uma única voz, né, como se essas mulheres contassem várias histórias, mas que se entrelaçassem em uma só. Então, a Escassi que me ajudou muito com essa liberdade criativa e maneiras de pesquisar e contar histórias. Eu trabalhei no Instituto Federal aqui no IFRO, tem uma produtora audiovisual que realiza, produções para as matérias dos alunos ficarem mais interessantes. Então eu pegava, sei lá, física quântica, é física quântica que fala? Isso, é isso, né, e transformava em alguma coisa. Ah, sei lá, eu lembro de uma matéria que era eu tinha que explicar
o cabo de energia que sai de um lugar e liga como é que vai por baixo da água. Aí inventei um stop motion de desenho de animação, porque eu falei assim: "Gente, eu tenho que entender isso, se eu conseguir entender eu vou conseguir explicar". Porque eu sou muito ruim mas é muito ruim para as exatas, mamãe morre de vergonha até hoje. Então eu vi o professor de matemática, eu ficava olhando pra cara dele assim, uns 3 dias até eu entender o que ele queria me dizer, aí eu escrevia da minha maneira, aí eu transformava aquele conteúdo. Então, eu gravei muito documentário lá também, muito sobre a instituição, sobre os professores, alunos. Então foi também uma grande escola. E aí, o meu primeiro filme de ficção, eu estava no Festival de Parintins com a Emily, talvez tenha falado. Nosso primeiro ano no Festival de Parintins, foi 2017, eu gravava Foi tudo assistir. fui assistir. Gravava com o celular e tal, e eu gravava assim deitadinho, porque eu falei: "Olha", ele mandando mensagem. Falei: "Ah, um dia a gente põe no YouTube, faz alguma coisa, edita uma matéria", a Emily produzindo conteúdo também. E aí, menino, aquilo mexeu tanto comigo, Silvinho, tanto, 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 porque eu fui de barco, de Manaus até Parintins, Parintins, Manaus de barco. Na volta, existe um fenômeno, né, os moradores ribeirinhos que vivem ali em torno do rio Amazonas, em dado momento, eles saem das suas casas, numas rabetinhas ou casco, né, sem motor, vão no meio do rio Amazonas pedir coisas das grandes embarcações. A gente estava num barco de 3 andares para 2.000 pessoas, né. E aí eles fazem uma troca, eles trazem coisas que eles produzem, banana, macaxeira, cacau, jogam para o barco e as pessoas jogam coisas para eles, camisa, comida. Um escambo ali. Existe essa troca. E teve gente que jogou um ventilador, que quebrou no meio do rio, mas a pessoa jogou. Eu filmei. E eu filmando aquilo e eu fiquei, cara, foi me mexendo e eu vi de uma maneira poética. Posso até ter romantizado nessa questão, né, até grave, tem pessoas que morrem ali, mas eu deitei na minha rede e escrevi um conto. E era muito, eu tinha trazer muita riqueza de detalhes. E eu lembrei que quando eu saí de Parintins, no barco, eu ouvia os sons da toada, assim, ao longe. E eu muito cansado, é igual carnaval, né, você curte tudo e o teu corpo não reage mais e você quer aproveitar. Eu queria levantar para ir lá no final do barco para ver a cidade se despedindo. Eu não conseguia. Então eu só conseguia ver assim. Aí eu escrevi tudo isso num conto, mostrei pra Emily, ela: "Menino, parece um filme". Aí eu: "É mesmo?". E quando dava sinal, eu comecei a disparar, mandei para o Tatá, que é consultor desse roteiro do Concerto de Quintal, ele é um grande cineasta, faz novela, escreve livros, sou apaixonado. Ele: "Amigo, que coisa linda, parece um filme". E o Alexandre Lemos, que é um ator daqui também, falou a mesma coisa. Quando eu cheguei, adaptei para o cinema, fiz um roteiro que eu imaginei que fosse de cinema, foi minha primeira experiência. E aí eu chamei uma galera, falei: "Gente, tem R$ 200 aqui, bora fazer? Vambora". A gente fez o primeiro filme, que é o Balanceia. E aí nasceu o primeiro filme, que circulou Independente, muito, só total. fez. Amigo, a gente chegou num festival que é o Cinepé em Pernambuco, que lançou Central do Brasil com esse filme. Eu falei: "Eita menino, eu gostei, ó". Aí nunca mais parei, eu falei: "Véi, vamos aqui". Aí veio o Nazaré do Verde ao Barro, que é uma animação, isso já em 2021, né, o Balancei de 2017. Eu dirigi com o Thiago Oliveira, o Balancei, eu chamei, né, porque eu não tinha menor experiência, estrutura, assim, e ele conduziu de maneira muito bonita. E aí veio o Nazaré do Verde ao Barro, aí veio Águas que Me Tocam, veio Resistência, e aí veio o Folia de Reis, Fé e Devoção, que é no Mato Grosso, e agora vem o primeiro longa-concerto, e veio Era isso que menino, um monte de filme, né. quantos? Tu é fácil, assim, tu enumerar quantos já Dois mil fez? Balanceia 2017 ficção, aí E 2021 foi esse primeiro que foi o primeiro. ah, Aham. Mas nossa, me abriu portas maravilhosas, assim. Em Parintins, inclusive, graças a Deus, eu conheci a galera que produz, assim, tenho grandes amigos. O Balanceia, aí 2021 Águas que Me Tocam, 2021 Nazaré do Verde ao Barro, 22 Águas que Me Tocam, 23 Resistência, 25 aí 24 estreou Devoção, Folha de Reis, Fé, Devoção e Tradição lá no Mato Grosso. 2025 agora eu vou estrear o curta Pela Água Sempre, que é do Douglas Magalhães, que eu dirijo com ele é do Amazonas, o filme. A gente vai estrear um longa, eu vou produzir agora um novo longa e um novo curta. Aí eu tô vendo o que eu vou fazer para o ano que vem. Tenho nada ainda, gente, pelo amor de Deus, me dá emprego. Tem Catador de Sons do Bira, que eu vou dirigir agora esse mês. Tem o clipe do Bira. O Silvio não me chama, gente, pra dirigir esse Corre Pelo Sexta-feira. Acho que é isso.
Trabalhos ao vivo. Eu quero dormir, meu Deus do céu, me dá sossego. É isso, amigo, E acho que é isso. uma curiosidade, antes da gente entrar eu acho que no tema mais empolgante aqui Opa, da do que vai vir. Eh, quando você trabalha faço mais nada da vida. com o que você tá com o Isso, que é. o audiovisual que você tem profissionalmente, né, quando você está fazendo, por exemplo, dirigindo um filme, ao mesmo tempo, você pode estar fazendo aquilo também em outro, ou geralmente quando você está em um, você está naquele, só quando acaba é como se fosse uma fila, se alguém quiser o jura tem que esperar você estar livre. Silvinho, o ideal é que eu esteja focado em uma coisa, mas aqui a gente depende desses editais. E edital sai a gente faz um planejamento que dá errado, porque o edital sai 8, 10 meses depois. Então eu tô com coisas acumuladas, entende? Mas o ideal é que eu queria mesmo centrar numa obra só, é o que eu vou tentar fazer. Eu vou entregar o concerto de quintal agora essa semana, nosso primeiro longa, na quarta-feira. Quinta de manhã a gente já viaja para uma produção de um novo longa, e aí vai ter uma janela que eu vou produzir o novo curta, a gente já tá fazendo tudo isso desde fevereiro. Mas eu tenho tá um pouco, sabe, eu sinto que tá um pouco encavalado ali, tá meio o ideal é que a gente tivesse mais tranquilidade para fazer, né, para o criativo, mas você sabe que eu também não faço só isso, então assumo a produção também junto da equipe, então, é bem pesado, é bem difícil, é bem difícil. Interessante, né, porque todos têm que sair na mente do profissional, todos têm que sair bem feitos. Imagina, o Bira convidou para fazer um filme que chama Catador de Sons. Olha que coisa linda que é a maneira que ele interage com esse espaço, interaciona a partir dos sons, das sonoridades, das musicalidades. E é uma delicadeza absurda, eu preciso estar imerso com ele nesse processo. Inclusive, Bira, desculpa, ainda não reuni com você, mas a gente vai fazendo. Vai dar certo. Agora, concerto de quintal, Ah, né, esse aí eu digo que como também eu faço parte da equipe, para mim eu me sinto muito honrado de estar com você nesse trabalho, protagonista, olha que de ter sido loucura. convidado, né, uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer e de repente conheci, assim, já envolvido num trabalho. Eu sei que você porque você já falou para mim que é o seu primeiro longa-metragem, né. Fala um pouco disso. Primeiro, qual é a diferença do longa-metragem para o curta, tecnicamente falando? Perfeito, o tempo. É tempo? Basicamente é o tempo. Um curta-metragem hoje, existem algumas variações, tá, mas por via de regra, um curta vai até 15 minutos, aí um média vai até 50 e poucos minutos, e um longa a partir de 70 minutos. Pense E daí a pra partir frente de é o 70, é. Então o Concerto de Quintal tá com 80 minutos, 82, 81, então ele é um longa-metragem, que inclusive esse projeto foi contemplado pelo chamamento público 0001/2023, Fundo Cultural, Lei Complementar número 19, 195/2022, que é a Lei Paulo Gustavo, o artigo 6º, inciso 1, apoio a produções audiovisuais de longa-metragem. O que que eu quero dizer com isso? É um recurso público que veio por conta da Lei, Paulo Gustavo, que foi, gerida aqui pela Funcultural, esse é edital do município. Então a gente submeteu um projeto, esse projeto foi aprovado e a gente recebeu recurso para executar o filme. Eh, eu me perdi, o que que era mesmo a pergunta? Não, eu falei isso. Primeiro eu perguntei sobre a questão da Opa, minutagem, né, a diferença diferença. entre um e outro, Uhum. e agora continuando, você já falou, né, 15 minutos curta, 50 e poucos 60 e minutos tal, eu acho que até é o médio. médio, e 70 minutos para frente, Aham. né, é o longa. Como é o seu primeiro longa-metragem, qual é a diferença, além do tempo? Uhum. É é meio óbvio que eu vou perguntar. É Não. claro que se é maior tempo, é mais trabalho, Uhum. né, mas, o que que é o mais difícil? Eu E estava você com medo dessa pergunta. e o teu como é que diz, assim, tu é mais de documentário ou é mais como é que Uhum. filme de uma história de alguém, eu não sei como é que diz. Sei que documentário é algo que vai documentar uma história, uma situação, e filme de drama é ter uma Não, na história sendo ficção. contada sei lá, sendo contada, uma ficção. Você é do documentário ou você faz um e outro ou enfim. Tá, faço um e outro. O meu primeiro foi uma ficção, que foi o Balanceia, o Nazaré é ficção, depois veio uma série de documentários.
E aí eu escrevi uma nova ficção, que é o curta-metragem, que chama Kika Não Foi Convidada. Então, ou seja, uma ficção é uma história fictícia que eu inventei a partir de certo ponto, a até tem uma pincelada real de alguma coisa e de observação do mundo. Então a ficção ela é uma história contada pelo autor. E o documentário você vai trazer essa verdade ali, né, que a verdade que o diretor quer contar também, né, porque é um viés, né, o diretor tá mostrando um viés, enfim. Então, eu me vejo dentro das 2 linguagens. Tu tem uma preferência? Eu não sei exatamente se eu tenho preferência, mas talvez, eu me sinto agora, nesse momento, um pouco mais confortável com o documental, por me fa eh por me faltar até mais experiência com a ficção. O Kika é uma experiência muito bacana, a gente entrou em espaços muito interessantes, laboratório de projetos do Rio de Janeiro, do Curta Cinema, que é um festival que qualifica um curta-metragem para o Oscar, pra você ter ideia. E a gente conseguiu entrar com um projeto ainda, com um roteiro, e a gente entrou e ganhou em primeiro lugar. Então é uma obra que está bem estruturada, assim. A gente teve uma consultoria muito séria de pessoas que são referências no cinema nacional, para essa história ser contada de uma maneira muito bonita, responsável e tecnicamente exequível. A gente entrou também num outro laboratório no Amapá com o mesmo filme, né, com o mesmo roteiro, então é uma obra que foi aprovada também em edital, a gente vai rodar em julho. Então é uma obra de ficção. O meu desejo é que eu mergulhe mais nessa ficção, que eu tenha essa experiência de gravar esse curta, para que eu me prepare para escrever uma ficção de longa-metragem, que é um trabalho mais delicado. A gente está falando, sei lá, de mais de 100 páginas de escrita, de diálogos, né. Eu tinha um travamento com diálogo, eu sentia muito medo de escrever diálogo. E se você pegar o Nazaré, é uma animação de ficção que não tem diálogo. Não tem Não, é texto, trilha né? trilha e a emoção da aquarela. O Balanceia não tem diálogo, ele tem 5 frases, que são frases poéticas que eu não quis tirar, porque ele seria todo visual e sensorial a partir do som. E aí o Kika não, o Kika é diálogo, 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 aí com criança ainda, que aí eu já escolhi logo fazer o mais difícil. Aí fui fazer curso, estudar, lá pra ver onde é que como é que eu conseguiria contar a história, assim. Entendi, Então eu quero me preparar, estou me preparando, né, vivendo, estudando tudo isso para que eu me prepare para escrever uma ficção de longa, tem. entende? Mas agora, tá, beleza, agora focando aqui no conceito de quintal. Para quem está assistindo, explica de uma forma geral, o que é o longa-metragem Concerto de Quintal? Um Você dia Concerto de Quintal é um documentário, amigo, que fala sobre a nossa identidade sonora. Eu acho que eu gosto de dizer que ele questiona, cutuca, nos provoca a pensar sobre a nossa cultura, a nossa identidade. Ainda tem essas pessoas que falam assim: "Ah, mas não tem cultura. Ai, será que tem música de Porto Velho? Ai, que blá-blá-blá". Então a gente traz toda essa discussão, essa reflexão para um documentário montado de maneira artística, que a gente tem uma gama desde a produção, desde de pensar esse projeto, né, aí eu cito a Val, por exemplo, que me acompanhou nessa escrita, por exemplo, do projeto, essa discussão inicial, e aí a gente vai construindo isso artisticamente ali, enquanto roteiro, enquanto direção, pensando em como que a gente convida esses músicos, para que eles possam representar o que a gente tem de tão rico que é a nossa musicalidade. Então isso é até importante dizer, isso não quer dizer que eles são os únicos, exclusivos, os artistas que aparecem no filme, muito pelo contrário. Se você perceber, eles representam grupos. A gente tem um grupo do samba, o grupo da MPB, o grupo do rap, um grupo, sei lá, do autoral, da percussão. A gente tem porque a gente não consegue abarcar todo mundo, né. exatamente. Então a gente vai ter Ia que ficar uma obra é, que infinita. mas a gente tá aberto aí, edital, vamos fazer série, quer fazer o 2, o 3, o 5, volume 9. A gente tem conteúdo pra mostrar, entendeu, tem artista pra mostrar. Qual foi, sendo o primeiro longa, o que que de desafio novo apareceu? Você já era acostumado a fazer um estilo. Uhum. Um longa, o que teve algo novo que você não sabia que você ia se deparar com isso? Tudo. Tudo, 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 tudo. Licenciamento de música, contratar uma assessoria jurídica especializada em audiovisual, eh, conduzir uma equipe grande, pensar no criativo e administrativo ao mesmo tempo, tentar traduzir o que eu penso para a fotografia tentar traduzir a partir também do que ele pensa com o grupo, que a gente tinha mais operadores de câmera,
confiar e trazer a Verônica para o som. Eu nunca tinha trabalhado diretamente e eu sei que é uma técnica exemplar, que estudou para isso e tá aí mostrando altíssima qualidade no filme, de conduzi-la, de deixá-la confortável no set, falar: "Cara, você que manda no som aqui". E embora seja uma minoria, uma mulher em minoria dentro de uma equipe, né, com muitos homens. Tudo isso é desafio, Silvinho, tudo isso é desafio. A montagem que eu convidei um artista incrível que chama Eduardo Rezin, ele é do Rio Grande do Sul, mora em São Paulo há muitos anos, produz vários filmes, longas, curtas na região norte, conhece a gente, sabe. E ele topou por um cachê que não é o cachê pago em São Paulo, ele topou porque ele acreditou no projeto. E eu tive a oportunidade, a honra de editar o filme, de ver a montagem do Edu, na ilha de edição dele, e acompanhar esse processo pra fazer os ajustes finais, assim. E sem ele, assim, o filme não teria, assim. Foi, sabe, o Jorge quando me ajuda a pensar: "Puxa, como é que é esse cartaz", o Avner, a Val, o Ricardinho, o Jus, todo mundo vai compondo e o meu desafio, o Marcelinho, eu sentei pra ver o filme com o Marcelinho, que ele ficou dando spoiler pra ti, fazendo ciúmes, aí ele: "Não, olha, aqui o som, e aqui", sabe, a gente conversando tecnicamente com pessoas que eu gosto, eu acredito, que eu sou fã, sabe. Eu acho que é isso que você fala, assim, de repente você me olha como um fã também, né, pelo meu Claro, com trabalho, certeza. e tá ali do meu lado trabalhando, eu tenho o mesmo olhar pra essas pessoas que eu convido pra trabalhar comigo, sabe. Uma como é que eu vou dizer? Uma impressão, eu acho que você tá falando é como se eu conceituasse o que tu tá querendo dizer. É como se eu quisesse fazer um filme e quando eu chamo você, você aceita fazer comigo, né, esse filme, você trabalhar, é como se tá em boas mãos. É esse tipo de confiança que você sente na equipe que você escolheu, né, tipo, cada pessoa no seu nicho, Uhum. você confia que dali vai ter um bom É. resultado, né. É claro que a gente vai aprendendo muito na luta, assim, Silvinho, muito. A equipe sofreu, a equipe se entregou, sabe, assim, eu sou muito grato a todo mundo, porque, todo mundo saiu da zona de conforto. Todo mundo. O Avner mora em São Paulo, que veio fazer fotografia, é filho daqui e tal, mas montou família lá e falou: "Não, eu vou", ele não quis nem saber, nem ler o contra "Ah, bora, eu vou fazer", entendeu. Então é muita responsabilidade, cara, é Ah, muito. então, Avner, ele veio para o Para o projeto. filme, para o filme. E ele vem agora pra assistir a estreia. E ele vai já gravar o próximo filme comigo. E por que sem querer te cortar, mas te cortando, Concerto de Quintal, esse nome, Concerto de Quintal, o nome, eu acho assim, esse nome top. a gente vinha discutindo muito ali na hora da elaboração do projeto, a avó falava: "Ah, acho que tinha que ver alguma coisa das nossas esquinas, dos nossos quintais e tal". O Fabiano é muito bom para nome, então eu juntei essas sugestões da Val, juntei as sugestões do Fabiano e juntou e virou o Concerto de Quintal. Porque eu acho que traz essa simplicidade de uma coisa muito bonita que você fala no filme, inclusive, embora você ainda não tenha visto o filme, vou te dizer. Você fala muito sobre a importância dos quintais. Os quintais para música estão como o campinho de várzea tá para o futebol brasileiro. É, Então, essencialmente, isso tem muito a ver com a gente. É engraçado que na hora da gente construir o cartaz, a gente usando a bonita. é sua. A gente discutindo a tipografia com o designer, o artista Jorge, ele me trouxe uma coisa um pouco mais vernacular, uma coisa mais clássica, que tinha uma cursiva, assim. Aí eu falei: "Não, isso vai lembrar uma coisa muito clássica", que o Bado fala no filme também, sobre a nossa diferença, por exemplo, da musicalidade do Amazonas, do Pará, que tem uma influência europeia diretamente, né. Manaus era país a Paris dos trópicos, né, então a orquestra, essa coisa, a gente não teve isso, a gente teve uma lida completamente diferente. Forjado de É uma outra forjada forma. de uma maneira mais popular. Exatamente. Então esse Mais concerto é orgânica, mais ia orgânico. sendo Então se você percebe que a tipografia, o jeito, a fonte, a letra que foi escrita Concerto de Quintal, é muito simples, é muito simples. Se tu pega Ainda Estou Aqui, o Jorge brincando: "Meu Deus, eles tacaram uma Times New Roman", eu falei: "Porque não precisa, porque a beleza do Concerto de Quintal é a simplicidade". Classical Times, né. Ele não quis usar, óbvio, né, aí ele escolheu outra. Mas eu acho que traz essa sutileza, essa beleza e a grandeza da simplicidade desses quintais que forjaram a nossa música. Então a capa do filme é esse quintal maravilhoso, onde você participou da gravação,
que fala disso, né, de como a gente nasce também organicamente. É claro que a gente tem eu lembro de você me falando aqui do Jorge Andrade, do violão 7 cordas, o Bado tem uma técnica, maravilhosa ali, ele estudou, se aprimorou, você também sabe, tem uma erudição no trabalho, e vocês trabalham com isso e trazem o popular, trazem a erudição e o popular. E eu acho que reflete muito da nossa musicalidade, assim, sabe. O trabalhando nessa produção, que eu percebi, cara, mais de perto, o quão você é dedicado ao que você faz, Ai, até demais, né. seu fim. E o capricho, né, com que você produz o que você está fazendo naquele momento, e como você é querido pela equipe que está perto de você. Ô, amigo, Isso é muito legal, porque você é uma espécie de referência de qualidade no caramba. audiovisual, né. E nós temos produções aqui também lindas, né, fora o Juracy Júnior, mas você é sem dúvida uma espécie de referência nossa, né. E justamente por essa regionalidade do teu trabalho, né, aí eu já sou suspeito a falar, porque a raiz que eu tenho, eu venho de ter que valorizar, eu cresci assim. Meu pai falava assim, quando eu estava tocando uma música: "Já tocou uma tua? Toca primeiro a tua, depois toca a dos outros". Eles me davam esse toque, então eu cresci com essa situação de valorizar trabalhos que mostram a gente, eu olho diferente. Aquilo já me agrada, já tem um valor só pelo fato de se interessar em mostrar o que é nosso. Legal. Então você já ganha. É assim com Sons de Beira, é assim com as suas produções, é assim com artes sobre artes plásticas que eu vejo, artistas daqui, artesãos, enfim, numa moldura, numa escultura, né. E assim, você com esse concerto de quintal, que é o seu primeiro longa-metragem, né, eu tenho certeza que é uma porta que vai se abrir para você no sentido de trabalhar também com longa-metragem. Eu não sou do ramo, digamos assim, Uhum. mas eu acho que é isso, o que eu tô querendo dizer é isso, é que vai ser, acho que uma espécie de, querendo ou não, é o primeiro, né, sempre o primeiro marca, então em termos de ser longa, esse sendo o primeiro, eu tenho para mim que isso vai te abrir umas portas, e eu não vi ainda. Falta 2 dias, dois dias você vai ver. Então assim, ah, no dia eu faz o convite, o Perfeito. pessoal pode fazer. Galera, vamos assistir juntos, o elenco inteiro não viu, pouquíssimas pessoas da produção viram só por conta de ajuste técnico mesmo, então vai ser acho que vai ser muito emocionante, a gente vê a nossa música vibrando ali no telão, vai ser na quarta-feira agora, dia 16 de abril, às 7 da noite no Mercado Cultural, aberto ao público, com acesso garantido para quem tem mobilidade reduzida, a gente tem intérprete de libras, tem acompanhamento para quem é cego e tem baixa visão, a gente tem alguém para conduzir. Vai ser uma festa linda, assim, eu acho que é uma celebração da nossa musicalidade, da nossa cultura, e a gente vai ficar muito, muito feliz se vocês puderem comparecer, porque, ai, é um ano trabalhando, tu é doido, eu tô cansado, ó Silvinho. E assim, jura, sobre ainda o conceito de quintal, passa na tua mente, pelo fato de ser tão rica a nossa diversidade, uma espécie de 2. Amigo, passa. Não, não vou mentir Não, isso. passa série, mas cara, é tão dif gente, é muito difícil. É meio que abrir, assim, terreno com a picada na mão, sabe. É tudo muito difícil, assim, eu não queria ser o chato de ficar aqui falando das coisas difíceis não, e queria trazer só notícias boas pra vocês. Mas é muito difícil, são muitas preocupações, são muitas coisas, são muitos artistas que não são convidados naquele momento, mas que também têm muita importância. Então tudo é muito delicado, né, é um terreno muito delicado, assim, de mostrar que a gente está com a melhor das boas intenções, a gente quer entregar uma obra, por isso que a gente está trabalhando há um ano nela, assim, desde muita pesquisa. Você lembra, você é da equipe de pesquisa, você, Bira, Jussara, professora Ivete, sempre trazendo todo mundo tentando trazer o melhor, o Luiz Brito, um querido, né. Pô, que honra trabalhar com o Olha que time lindo, tem como dar errado? Não, né, Silvio? Luiz Brito, ele me deu nessa aproximação, né,
que tá me vendo aqui, essa foto aqui do meu saudoso pai, é a foto original que o Luiz Brito fez, né, e que, olhando aqui pela câmera central, tá nesse livro, né, Revelando Porto Velho, e eu acho essa foto linda, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter essa foto na mão, então foi o Luiz Brito, eu agradeço muito. Já foi um fruto do que a Pro sua quintal. na sua estada, digamos assim, na minha vida me proporcionou. E essa foto tá no filme, tá? Só pra eu te dar esse spoiler Olha que aí. legal. É Então linda. assim, eu revivi memórias, né, eu nunca tinha parado para ouvir o meu acervo, meu próprio acervo com a profundidade que nós paramos para ouvir, né, e enfim. Não, e só pra eu complementar isso, Silvinho, é muito importante lembrar que o conceito de quintal, ele também nasce a partir da tua memória, né, de músico, mas sobretudo de um filho que se conecta com o pai, que não está nesse plano, mas que continua em você, né, a partir da música, das tuas memórias, do sangue, da tua família. E aí, galera, o Silvinho confiou essa história. Quando eu cheguei aqui, a gente marcou, falei: "Ah, putz, eu queria gravar um filme e tal, mas eu não sei exatamente". Aí eu sentei exatamente aqui, e o Silvinho conversando aqui, falou assim: "Amigo, deixa eu te mostrar uma coisa". Ele foi me mostrar o que é uma preciosidade, para a vida, pra música brasileira, uns arquivos do pai, né, do Silvio Santos, ele gravava em fitas cassete nos anos 80 composições, interpretações, aí tem ele, Manelão, Torrado, Dona Terezinha, Babá, Bainha, pessoas assim que aí eu comecei a arrepiar de novo. Aí quando eu ouvi aquilo, assim, que ele teve o trabalho de digitalizar, eu falei: "Gente, aqui, tá aí o filme". E dando spoiler, assim o filme começa, com esse filho tentando se conectar com o pai a partir da música. E aí, meu irmão, é só ladeira abaixo, pra chorar e se emocionar. Eu fico emocionado porque tem a ver com meu pai, né, eh, eu gosto até de frisar, não é a história, né, sem pai, mas parte de algo que foi ele que essa iniciativa das gravações acabou, né, sem pretensão, ganhando essa notoriedade dentro do projeto. E assim, pra gente finalizar, Jura, aonde que vai ficar alocado pra gente querer assistir? E não só do Conselho de Quintal, as tuas produções, Essa é um onde é que a gente assiste? essa é sempre uma coisa muito delicada. Quando a gente monta um filme, e você pensa que você gostaria que ele percorresse uma carreira de festivais, o filme infelizmente não pode ficar aberto no YouTube, por exemplo. Ah, tá. Por Eu quê? não sabia disso. É, Eu não entendo desse. é o festival Silvinho da Música, o festival de cinema. Ele entende que se o filme está aberto, não tem muito por que ele exibir no festival, porque aí ele quer ter o público dele e tal. Então Tem um elemento surpresa aí. digamos assim, explicando bem rasamente, seria mais ou menos isso. Então um filme, geralmente, um curta-metragem, ele tem uma vida útil aí de uns 2 anos, até que ele seja aberto ao público. Dentro desse processo, o filme pode ser comercializado, pode ir para um streaming, por exemplo, uma Netflix, ele pode ir para canais mais alternativos. Então o Balanceia, como ele é de 2017, ele já está aberto, ele está no YouTube, se você procurar Balanceia, Juraci Júnior, você acha o filme inteiro. O Nazaré do Verde ao Barro, ele está licenciado para o Box Brasil Play, que é uma plataforma que você assiste conteúdo brasileiro exclusivamente. Então, tem vários curtas-metragens do Brasil inteiro, assim, e a gente foi convidado para entrar na plataforma. Então, você consegue assistir o Nazaré lá. Eu ainda não abri, porque ainda tem alguns festivais. Hoje mesmo tem um festival que anunciou ele em Roraima, mesmo sendo de 2021, então eu estou segurando um pouquinho mais, porque ainda tem festivais convidando. Eh o Águas que Me Tocam tá na plataforma Itaú Cultural Play, que é grátis. Se você baixar o aplicativo Itaú Cultural, você vai ver inclusive uma seleção desse ano de 10 obras da região norte. Eles abriram uma aba específica pra gente e convidaram Águas que Me Tocam. O Resistência, que é o documentário aqui de Porto Velho, ele tá dentro do Museu da Estrada de Ferro, você consegue assistir lá, e ele ainda está percorrendo festivais pelo Brasil, entende? Então o concerto vai ter essa exibição, se eu fosse você, não perderia, porque depois eu não sei quando ele vai estar disponível, porque depende da agenda de festivais, entende? Então só num se tu escreve ele num festival, Uhum. só nessa exibição do festival, se eu estiver lá, eu vou ver ele de novo, assim, Exatamente. não eu procurando em alguma Infelizmente não, a não ser que a gente consiga licenciar para um, sei lá, Canal Brasil, aí que você consiga assistir na TV aberta, ou uma plataforma, por exemplo, a Itaú Cultural Play, que é maravilhosa, que tem conteúdo riquíssimo brasileiro, assim. Mas, por exemplo, o YouTube, né, vamos dizer assim, que todo mundo mais entende,
a gente não consegue, porque a gente acaba "matando" o filme, entre aspas, porque ele não consegue, fazer uma carreira. É como se você queimasse a largada. É, Ele vai é diferente da música, né, gente, nesse sentido, assim, entende? esse E aí é importante que a gente também tenha essas janelas, que a gente consiga levar o filme sempre para mais lugares. E parece meio que estranho: "Ai, poxa, mas não mas se tivesse no YouTube estaria?" Sim, mas aí o filme não consegue alavancar outras discussões, outros lugares. A gente exibiu o filme no Complexo do Alemão, e graças a festival de cinema, entende? eu sei. Então é Juracy, eu que primeiro, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Fazer o convite mais uma vez? Enfim. galera, vamos lá, porque depois vai ser difícil, tá vendo a dificuldade para exibir um filme aqui no Brasil, hein? Vamos assistir. Então, só lembrando, a estreia do filme Concerto de Quintal vai ser no dia 16 de abril, Ou seja, a partir que horas? 7 da noite, Às 7 da noite, aberto ao público, né. perfeitamente. Você quer repetir algum dado? Não, é só chegar com a gente, chega às 7 horas, garante seu lugar, a gente reservou um espaço bem Mercado bacana, cultural. mercado Quem de cultural. fora, né, de repente não está em Porto Velho, vai ter esse acontecimento aqui. Mercado Cultural é um local muito conhecido aqui na nossa capital, Porto Velho, onde os movimentos culturais culminam de uma forma diferenciada, né, um ponto de encontro Hum, cultural nesse local. E é onde vai ser lançado o filme Concerto de Quintal, de autoria aqui do meu amigo, do diretor audiovisual, grande profissional, Juracy Júnior. Juracy, queria agradecer você pela presença. Você não tem noção do quanto eu fico envaidecido. foi bom? Foi top, Então né. show. Quanto eu fico envaidecido de ter você presente aqui no meu Podblá, meu podcast, que é justamente isso, visa mostrar os nossos talentos, fomentar a nossa cultura de alguma forma. Eu queria te agradecer. Que isso, eu que agradeço, Silvinho, peço desculpas de novo, a gente demorou, hein. Eu falei: "Puta, mas vai ser uma ocasião muito Ah, legal". dos primeiros que eu chamei e tá vindo agora. Pelo amor de Deus, 3 anos já de projeto. Mas assim, eu queria aproveitar o espaço, agradecer a você, a sua família, puxa, sua mãe, sua irmã, família do Zé também, que confiaram, sabe, a gente teve zero problema, assim, a gente, poxa, conversou, você confiou, e eu ficava muito receoso, assim, falei: "Meu Deus, será que eu peço? Será que eu peço? Posso ver aquela coisa?" Então eu sempre ia com muitos dedos, falei: "Posso usar essa fita? Posso pegar isso aqui? Silvinho, deixa eu ver essa música, assim". Porque eu sei o quanto é importante pra você, eu sei, e uma coisa eu estava falando para o Bado também: "Bado, eu sou artista da terra, eu estou aqui com vocês, né, eu não vim aqui de passagem, eu não vim aqui pegar uma coisa e vou embora e vou levar embora", sabe, o que acontece não é assim, é contar com a nossa história com muito respeito, então eu queria agradecer muito a tua confiança, de verdade, a tua família, agradecer a todos os artistas que participaram do concerto, a equipe que se dedicou, cada um deu ao máximo ali, e eu estou muito feliz com o resultado, já assisti 250 vezes, vou ter que assistir mais 350, tem caixa de legenda em inglês e espanhol, é uma loucura, mas vai dar certo, Vai. vai dar certo, já deu certo. Então é isso, pessoal. Esse foi o Podblá com Juracy Júnior, tá bom? Vai lá no nosso canal, se inscreve, se manifesta, comenta, curte, compartilha, dá essa moral, como eu sempre falo, tá bom? Esse é o Podblá que tem assim, tá no seu nascimento, e a gente espera que você sempre curta o nosso conteúdo e ache interessante as coisas que a gente apresenta aqui. Chama aí pessoal, eu esqueci, seguir a página do filme Concerto de Quintal no ó, no Instagram é Concerto de Quintal, concerto com C, concerto. Sabe como é que eu sei escrever concerto com C? Que é de porque na minha cabeça, gente, funciona assim, tem 2 concertos, com S e com C. O C tem a ver com música. Como é que eu associo? Música tem a letra C no música. Então, se é música, é concerto com C. E aí eu nunca mais errei. Obrigado, gratidão. Então é isso, ó, segue nas redes sociais aí, Concerto de Quintal Tal com C. com C no Instagram, tá bom? Nas redes sociais, enfim, tá bom, pessoal? E você vai acompanhar um pouco do que tá acontecendo, de como foi, digamos assim, alguns registros que tem lá, Temos, temos. tá bom, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui, até a próxima. Valeu.